Hoje nós vamos falar sobre a hipoglicemia, um problema de saúde que afeta muitas pessoas, especialmente aquelas que sofrem de diabetes. E eu já te adianto que se essa condição não for tratada adequadamente, pode levar a consequências graves. Por isso, é importante estar sempre atento aos sintomas e cuidar do problema logo que os sinais aparecerem. Para a gente entender um pouco mais sobre a hipoglicemia e saber identificar esses sinais, eu converso agora com a endocrinologista cooperada da Unimed BH, doutora Flávia Coimbra Pontes Maia. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar esse bate-papo, doutora, eu queria te perguntar o que é a hipoglicemia? Bom, a hipoglicemia é quando os níveis de glicose ou açúcar no sangue estão abaixo de 70 miligramas por decilitro, né, a dosagem da glicose no sangue. Ele ocorre geralmente nas pessoas que têm diabetes quando elas estão em uso de medicações para baixar a glicose, mas às vezes a dose não foi ajustada adequadamente, está usando uma dose inadequada, ou a pessoa não fez uma refeição no momento que deveria fazer, ou fez uma refeição menor, ou exagerou um pouco na atividade física, sem se alimentar previamente. Então, esse medicamento faz com que a glicose caia mais do que ela deveria cair. E aí a pessoa tem essa hipoglicemia, que na verdade é nível baixo de açúcar no sangue. E quem não tem diabetes, doutora, também pode ter uma crise de hipoglicemia? É comum? Olha, não é tão comum assim. Pode acontecer, existem, né, algumas causas de hipoglicemia em pessoas que não têm diabetes e que não estão usando medicamentos para diabetes, mas já são mais raras. A causa mais frequente de hipoglicemia é o uso de medicações, né, de forma inadequada para o tratamento do diabetes. E a gente pode falar que a hipoglicemia é uma doença crônica? Olha, na verdade, nesse contexto que nós estamos falando aqui, a hipoglicemia ela não é uma doença. Ela é uma manifestação de um sintoma de uma outra doença que é o diabetes, né? Então, ela só vai acontecer nas pessoas que têm diabetes quando o nível de glicose não está adequadamente controlado. Se a pessoa não usa medicamentos que são capazes de causar hipoglicemia, e aí é muito importante porque a gente tem algumas classes de medicamentos para tratar diabetes, que eles fazem uma queda brusca na glicose, ou, por exemplo, a insulina, ou os medicamentos que a gente chama de sulfas, que são medicamentos que abaixam muito a glicose, que são bem frequentes causarem hipoglicemia. Mas a gente tem outras classes de medicamentos para tratar o diabetes, em que a hipoglicemia ela é muito pouco frequente, porque eles não fazem essa queda brusca nos níveis de glicose. Então, a gente consegue, muitas vezes, tratar o diabetes de maneira adequada usando essas medicações mais seguras, né? Mas, eventualmente, a gente vai precisar de usar essa classe mais potente, aí sim ocorre risco de hipoglicemia. E, doutora, como que é uma crise de hipoglicemia? Existem classificações de crises? Assim, existe uma crise leve, moderada? Como que funciona? Sim, geralmente o paciente começa a sentir, né, a gente chama dos primeiros sintomas iniciais, que é uma sudorese intensa, uma sensação de mal-estar, fraqueza, às vezes tremores, uma sensação de fome. Em geral, a gente considera hipoglicemia quando a glicose cai abaixo de 70. Mas pessoas que têm diabetes há muito tempo e que às vezes estão acostumadas com níveis muito altos de glicose, às vezes a glicose está 90, 100 e ela já começa a ter esses sintomas de alerta, que a gente chama. Esses sintomas de alerta, eles vão servir justamente para avisar a pessoa, olha, sua glicose está caindo muito rápido, tome uma atitude. A partir de um determinado momento, a gente vai ter o que a gente chama de hipoglicemia grave, geralmente quando a glicose cai abaixo de 54. Nesses valores, a pessoa já começa a ter alteração de consciência, confusão mental e pode ocorrer, inclusive, perda de consciência. Então, nesse caso, ela vai precisar da ajuda de uma outra pessoa para que ela se consiga recuperar da hipoglicemia. Então, já é considerado uma hipoglicemia grave. E antes da gente falar, né, sobre como ajudar essas pessoas que têm uma crise de hipoglicemia, eu convido você, doutora, e o pessoal de casa para conferir uma história.
Porque, assim, eu já vi vários relatos de pessoas que apresentaram crises de hipoglicemia na rua, a ponto de desmaiar mesmo, sabe? E eu penso que isso é tão perigoso, é muito grave. Imagina, você tá na rua e, de repente, né, quem que vai te acolher ali, né? É muito contar com uma boa vontade do outro, né? E eu convido você e o pessoal de casa para conferir um pouquinho da história da Maria Rosa. A Maria Rosa, ela tem diabetes e ela já teve algumas crises de hipoglicemia, né, na vida dela, mas tem uma crise, gente, que foi muito marcante. Vamos assistir. Eu tive, mas foi à noite. E eu não percebi que era uma crise. Meu marido é que tentou me acordar, meu neto, e viram que eu estava suando horrores, a cabeça ensopada de suor, e estava meio fora de mim. Não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Aí eles chamaram o SAMU e os médicos vieram e falaram que era uma crise de hipoglicemia, né? E que fizeram uma massagem e falaram que quando eu tivesse melhor, me desse um copo de suco bem doce, que era para subir a glicose, né? Mas eu passei muito mal. Eu estava inconsciente, eu deitei, dormi, não vi mais nada do que aconteceu. Eu vi quando eles estavam me acordando, pelejando para me acordar. Ainda bem, né, que meu marido tentou me chamar, ele viu uma normalidade qualquer e ele chamou o meu neto. A sorte que eles estavam aqui, né? Doutora, a Maria Rosa, ela teve essa vantagem de ter gente por perto, né? E acontece muito, assim, de pessoas terem que lidar com isso. Alguém passa mal ali do lado. Então, queria que você falasse pra gente o que a gente faz quando alguém tem uma crise de hipoglicemia para ajudar essa pessoa. Ok. Bom, a gente tem duas situações. Primeiro, quando o paciente, né, que já conhece os sintomas e quando a gente usa medicamentos que podem causar hipoglicemia, a gente tem que orientar os pacientes. Assim que ele começar a sentir a sensação de mal-estar, de sudorese, é muito típico, os pacientes percebem, muitas vezes, imediatamente ele deve ingerir algum alimento com açúcar, né, se ele não tiver perdido a consciência. Então, um paciente mesmo já sente. Se ele tiver o glicosímetro, que é aquele aparelho para medir a glicemia, o ideal é que ele meça, confirme a hipoglicemia e imediatamente ele ingira uma quantidade aproximada de 15 gramas de carboidrato, que seria mais ou menos como um copo de água com uma colher de sopa de açúcar, ou equivalente a um copo de refrigerante comum, né, com açúcar, ou equivalente a um copo de suco de laranja, eventualmente um bombom ou 3 balinhas, daquelas balinhas moles, que equivalem a 15 gramas de carboidrato. Caso o paciente não consiga perceber e você, né, tem uma pessoa que você precise ajudar naquele momento, se a pessoa tiver um quadro de confusão mental, mas estiver atenta, né, não tiver tido um desmaio ou uma perda de consciência, aí a gente pode oferecer para essa pessoa esses 15 gramas de carboidrato, como eu falei. O mais fácil né, uma colher de açúcar, né, num copo de água, ou se você estiver na rua, 3 balinhas ou um bombom, desde que a pessoa tenha condição de ingerir aquilo adequadamente. Se houver perda de consciência, a gente não deve dar líquido para a pessoa. Então, a gente recomenda muitas vezes pegar o açúcar e passar na mucosa da boca, esfregar um pouquinho, porque ele absorve pela mucosa da boca bem rapidinho, e aí a pessoa vai conseguir pelo menos acordar, e aí sim a gente vai poder administrar o açúcar. Mas se a pessoa estiver inconsciente, a gente não deve dar o líquido, né? Porque ela pode engasgar ou aspirar, acaba complicando. Então, só pega o pozinho do açúcar e passa na mucosa da boca mais rapidamente do que chamar o SAMU, né? Então, antes do SAMU chegar, a gente já pode tomar essa providência, porque rapidamente ela recobra a consciência e aí ela consegue se alimentar para poder fazer com que a glicose suba novamente. E essa quantidade de glicose, né, que a senhora falou, ela vai servir para qualquer pessoa, para qualquer idade, se for uma criança, um adulto, um idoso, como que é? A gente costuma brincar que existe a regra dos 15.
né? Geralmente a gente administra 15 gramas de carboidrato, que é essa porção aproximada que eu falei, espera 15 minutos. Se a pessoa ainda não tiver melhorado, a gente repete mais 15 gramas de carboidrato e assim sucessivamente. É muito interessante que às vezes os pacientes, a hipoglicemia é uma coisa muito traumática para a pessoa, né? Para o paciente, para o familiar. Então, quem tem diabetes e principalmente quem usa insulina morre de medo da hipoglicemia, e com razão, porque é muito desagradável. E assim, né, tem um risco grande nos casos de perda de consciência. Mas a gente costuma falar que o paciente ele acaba exagerando na quantidade de açúcar. Então, ele sente os sintomas de hipoglicemia e ele pega uma caixa de bombom e come uma caixa de bombom inteira. E na mesma hora que a glicose está 40, ela sobe para 400 em seguida. E aí fica aquela, né, confusão, aquela dificuldade de controle da glicemia. Então, a gente sempre fala com os pacientes, ingira 15 gramas de carboidrato, espere 15 minutos. Se você puder checar a glicose, que é o ideal, confere, vê se ela está subindo. Se ela estiver subindo, pode aguardar mais um pouquinho. Se ainda não estiver boa, mais 15 gramas de carboidrato, para que ela não suba de 40 para 400 de uma vez só. E doutora, o que pode acontecer se a pessoa ela não tratar a hipoglicemia? No caso, ela não perceber os sintomas e às vezes ter crises repetidas e não perceber que aquilo era uma crise, né? O que isso pode acontecer? Quais são as complicações? Olha, a complicação principal e mais temida, principalmente quando a gente chega nessa fase de hipoglicemia mais grave, com perda de consciência, é que o nosso cérebro ele precisa do açúcar para nutrir, para funcionar adequadamente. Então, quando o nível de açúcar está muito baixo e isso mantém por um tempo um pouco maior, a gente acaba tendo um quadro que pode chegar ao coma, né? E a destruição dos neurônios. Então, se você tem um quadro prolongado, às vezes mesmo que você recupere tardiamente, a pessoa pode sofrer realmente alguma lesão de neurônios, sofrer perda de memória, até quadros mais graves para a recuperação da consciência. Então, esse é o mais temido. Para aquelas pessoas que têm crises muito frequentes, e isso preocupa a gente, porque elas vão perdendo aquele sinal de alerta que eu falei. Quando começa a cair a glicose, que começa a dar aquela sensação de sudorese, mal-estar, se a pessoa tem repetidamente crises de hipoglicemia, ela vai perdendo esse sinal de alerta e só vai descobrir que ela está com hipoglicemia na fase mais grave, em que já é alteração de consciência, confusão mental, ou mesmo uma perda de consciência ou um desmaio. Então, por isso que é importante a monitorização da glicose, a adequação da medicação de acordo com o nível de glicemia do paciente. Aí o médico vai ajustar a dose ou da insulina ou da medicação oral para que não ocorra a hipoglicemia com frequência. É muito comum, né? A gente viu a história da Dona Rosa, uma senhora mais idosa, em pacientes idosos, muitas vezes se confunde até com um quadro de demência, né? Então, às vezes o paciente, olha, ele está piorando de um quadro demencial, a gente acha que é uma doença de Alzheimer, uma doença vascular, mas na verdade são hipoglicemias frequentes. E a gente corrigindo essas hipoglicemias, a gente consegue a melhora desse quadro também. Então é muito importante prestar atenção, fazer o ajuste da medicação, controle médico adequado, evitar longos períodos sem se alimentar, né, principalmente se o paciente faz uso de insulina, e evitar fazer exercícios em jejum, né, tá? Hoje está em moda o jejum intermitente, então pacientes que têm diabetes, eles não devem fazer esse tipo de tratamento sem uma orientação médica adequada para que ele evite essas crises de hipoglicemia. E para a gente fechar, né, a nossa conversa sobre a hipoglicemia, eu quero te mostrar uma enquete que a gente fez lá no Instagram da TV Horizonte. E é assim, ó, quem segue a TVH lá no Instagram sabe que toda semana tem um story novo sobre o assunto da vez aqui no De Bem com Você. Então, eu já convido, inclusive, a senhora, doutora, e o pessoal de casa para ir lá seguir a TV Horizonte no Instagram. É só buscar por TV Horizonte Oficial que encontra o nosso perfil. E aí, além de interagir, né, com o nosso programa, com as nossas enquetes, dá para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, ó, na emissora. E dessa vez a gente postou a seguinte frase: comer açúcar causa diabetes? E aí a gente abriu uma enquete de mito ou verdade e a gente vai conferir o resultado. Olha só. 76% dos nossos seguidores acreditam que é verdade. E aí eu te pergunto, doutora Flávia, é verdade mesmo? Não é verdade, é mito. Então, comer açúcar não causa diabetes. Diabetes é uma doença multifatorial
ela tem uma base genética muito importante, existem fatores ambientais que estão relacionados com o surgimento do diabetes, mas comer açúcar não faz com que a pessoa desenvolva o diabetes. Então, para essas pessoas que já existem, né, uma genética, uma predisposição genética importante, você pode olhar que às vezes na família várias pessoas têm diabetes, para pessoas que estão acima do peso, comer açúcar ele é um gatilho para subir os níveis de glicose, mas ele não causa doença. Pessoas que não têm predisposição genética, elas podem comer açúcar, elas não vão ficar diabéticas por causa do açúcar. Agora, a gente precisa lembrar que a alimentação rica em alimentos açucarados, ultraprocessados, ela não faz bem para ninguém, mesmo que você não tenha predisposição ao diabetes. Então, vale a pena a gente tomar esses cuidados de tentar evitar o excesso de açúcar na alimentação, independente do risco de diabetes, mas para a saúde de uma forma geral. O que acontece é que as pessoas que têm a predisposição, frente a uma alimentação com exagero na quantidade de açúcar, os níveis de glicose vão subir naqueles momentos, né, mas ela já teria diabetes de qualquer forma.